Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. É um prazer poder vê-los e cumprimentá-los. Hoje vamos começar e, como quase sempre, o título aparece nos primeiros minutos. Só para avisar, porque ele sempre surge logo no início. Tenho algo curioso para mostrar para vocês. Isso parece muito feio. Bom, eu tenho um vídeo muito interessante que quero mostrar para vocês muito... Vocês se lembram do vídeo desse drone? Desse vídeo do drone que está circulando, no qual os ucranianos captam um objeto em forma de estrela. E, bom, fazendo aqui algumas análises, vimos várias coisas curiosas, não é? Vamos só registrar isso no vídeo e seguir para as notícias, certo? Porque essas não são normais, obviamente, não são notícias normais. E principalmente pelo que vocês vão ver agora, né? Como está o Dilce, a José Domingues? Olhem, prestem atenção, prestem atenção. O que acontece com esse vídeo? Vamos colocar a imagem completa. Assim dá para ver melhor. Aí está. Este é um drone. Imaginem, ele está voando a uma altitude considerável. O vídeo tem várias características. Primeiro, aí vai. Vamos dar o play. Aí vocês podem ver, aquilo que aparece ao fundo são plantações. Está o horizonte, são plantações lá embaixo, né, os típicos vídeos. Essa é uma imagem que detecta calor. E que bom! Então aí está, olhem, esse é o objeto. Primeiro ponto que quero que vocês vejam, agora vamos dar um zoom. Quero que vocês vejam a parte central do vídeo. Vamos ver se vocês percebem e se veem o mesmo que eu. Mas reparem no que os usuários do Reddit perceberam. E confiram isso, olhem. É muito rápido. Não sei se vocês perceberam. Outra coisa antes de continuar, quero que vocês olhem na parte de baixo, quando o drone vira para olhar o objeto, aqui a bateria muda. Quando ele abaixa o olhar, aparece um alerta. Isso aqui é um alerta de bateria fraca. Bateria fraca. Está prestes a acabar. Olhem, aí está, bateria fraca. Estão vendo? Bateria fraca. Então, de repente, quando ele gira, aparece. Aí você vai ver. Aí parece que está cheia de novo. E então aparece de novo. Bateria fraca, certo? E em um momento, o objeto, quando gira e volta a ver essa coisa, começa a aparecer como se estivesse começando a carregar. Certo? Começa a aparecer 2.0. Olha, aí está. O objeto inicia como se estivesse carregando e apresenta falhas, algumas bem estranhas se você reparar. Aí começa a carregar, e reparem no centro do drone. Ou do objeto, seja lá o que for essa estrela, ou a pinhata, vamos chamar assim. É curioso o comportamento da bateria e do drone. E o fato dessa coisa no centro. Observem o centro. Estão vendo? Vocês estão vendo a parte do centro? Se você assistir quadro a quadro, fica mais assustador. Olhem, deixem-me mostrar. Aqui eu tenho as fotos de como fica quadro a quadro. A parte central. Ou seja, olhem a parte do meio, digamos assim, né? A parte do meio do objeto. Já terminei o centro. Podemos ver, pois são imagens fixas, certo? Aí está. Esse é uma das imagens. Parece um olho, mas não estou afirmando que seja. Mas parece um olho. É algo que está se movendo? Obviamente é. É uma qualidade de drone. Não esperem uma qualidade ultra top, mas chama a atenção. Olhem, é por curiosidade, né? Agora sim começamos com uma curiosidade. Hoje, prestem atenção. Aí está. Outras imagens são como apenas quadros. Aqui diz para publicar essa coisa, mas tudo bem, vamos ver. Esse também é. Essa é a coisa. Está aí, está? Também está. Aí está outra imagem. Aí está outra imagem. Essa coisinha que está aqui, no centro, como um olho, entre aspas. Obviamente, ela se move. É tipo uma coisinha bem estranha. Hã? Não sei. Vamos analisar isso quadro a quadro e ver as conclusões. Supostamente vão trazer mais drones, ou seja, mais imagens desses drones, ou seja lá o que forem essas coisas. E vamos ver se esse comportamento se repete quando os objetos aparecem. Bom, fica aí a curiosidade, né? Vamos então para outras informações. Vamos agora sim aos destaques do que está acontecendo no mundo. Vamos às informações do que está acontecendo no mundo e temos que começar por Cuba, porque a situação lá está complicada.
E com as imagens do dia, evidentemente, o que está acontecendo hoje, como está a situação no mundo? Digamos, começamos por Cuba, onde houve uma reunião muito curiosa, porque a CIA fez uma visita. Não é que entrou escondido, não está escondido, literalmente foi com seu avião e visitou Cuba. E não só isso, mas nessa visita eles não querem se reunir com esse Dias-Canel, mas sim com Castro, ou seja, com o neto de Castro, que, segundo o que relatam, muitos dizem, ele é quem realmente comanda a ilha, é quem realmente estaria no comando, supostamente. O que se sabe? Que informações existem? O que dizem? Uma coisa é o que falam, outra é o que realmente ocorre. Supõe-se que o diretor da CIA esteja. Bom, o diretor da CIA, John Radcliffe, foi para Havana hoje para uma reunião bastante estranha, porque já houve reuniões entre os Estados Unidos e Cuba, mas não são em Cuba. São na República Dominicana e, bom, segundo dizem, a reunião era para transmitir a mensagem de que os Estados Unidos estavam dispostos a ampliar essa cooperação econômica e de segurança com Cuba. Se Havana fizesse as chamadas mudanças fundamentais, vale lembrar que os Estados Unidos oferecem uma boa quantia para ajudar Cuba, algo que estamos analisando mais de perto. O que houve com isso? Mas enfim, a reunião aconteceu enquanto Cuba enfrenta esse apagão em massa que, bom, hoje mesmo foi mencionado. Bom, não restou outra opção a não ser dizer que já não tem combustível, então não tem como gerar energia. Eles estão enfrentando um problema bastante grande e Radcliffe se reuniu com Raul Rodrigues Castro, que o Pepe comentou que é neto de Raul Castro. Vários funcionários americanos garantiram que estavam tomando providências. Esses figurões estão tomando medidas para processar Raul Castro, ou seja, o avô de Raul Rodrigues Castro, o irmão de Fidel Castro. Esse senhor já tem 94 anos agora, por que estão processando ele? Isso por causa da derrubada de um avião que aconteceu em 1996. Aviões operados por uma organização humanitária, Irmãos ao Resgate, em que resultou em mortes, uma operação feita por Cuba. Raul Castro era responsável e, por ser irmão de Fidel Castro, também estava envolvido. Então é interessante que queiram processar um senhor já tão idoso? Bem, é uma mensagem. É uma mensagem para mostrar que, mais cedo ou mais tarde, os Castros seriam derrotados, mesmo que aos 94 anos, mas acabam derrotados, por assim dizer, diferente da mensagem. Mas ao mesmo tempo se negocia com eles, porque, no final das contas, acaba se negociando com a família Castro, que é a família que, em teoria, continua no poder e que permanece nele, mas nem aparece. Ou seja, realmente é um personagem que está ali como um fantoche, vamos dizer assim. Então, aqui a questão é, se a inteligência cubana, se o governo cubano em geral vai aceitar essas condições, mas se a CIA já está pisando o solo, e não só isso, mas também está em visita oficial. Aqui falamos que a negociação pode mudar toda a história do governo cubano com mudanças fundamentais, que o processo vá acontecendo de forma gradual, mas que realmente exista um processo de mudança e que, de qualquer forma, essa crise tão grave que eles têm e tão longa comece a ter uma reviravolta importante e positiva. Uma das coisas que chama a atenção no que foi dito hoje é que eles não querem mais permitir que Cuba, sendo tão próxima dos Estados Unidos, continue sendo um lugar onde inimigos dos Estados Unidos possam entrar. Exatamente isso foi comentado por Marco Rubio em uma entrevista, que eles não querem mais um país que basicamente é um estado falido, que preferem ter um país, uma Cuba próspera, onde as pessoas possam ficar em seu país, possam ter prosperidade dentro do seu próprio país, e não que tenham que fugir para os Estados Unidos. Esta é a entrevista sobre a qual você comenta. Vamos ouvir alguns segundos aqui? Mas nosso plano para Cuba é um futuro próspero. É isso que queremos. Isso está em nosso interesse. And Ele diz, queremos ter uma Cuba próspera. Isso faz parte do nosso interesse nacional. E isso se encaixa na lógica do México, na lógica do Canadá, de Cuba, que são praticamente os 3 países que estão mais próximos dos Estados Unidos e que estão perto de áreas habitadas. Também poderíamos citar a Rússia pelo Alasca, já que em certos pontos são muito próximos, quilômetros, mas realmente, digamos, não está perto dos Estados Unidos continentais, por assim dizer, né?
Então, são três países muito próximos que geraram, principalmente Cuba e México, migração e também trouxeram riscos, porque, no final das contas, não podemos esquecer a questão dos mísseis da Baía dos Porcos e toda essa situação que agora está acontecendo. Bem, aparentemente não aconteceu algo parecido, mas pode acontecer mais cedo ou mais tarde, então você não pode ter um governo tão alheio, tão, vamos dizer, inimigo, por assim dizer, dessas visões ou com visões contrárias, porque, no final das contas, mais cedo ou mais tarde, isso vai te gerar um problema, não é? Essa proximidade. Então, ele mesmo, embora esta seja uma publicação, se não me engano, é da CBS ou NBC, não é? De qual veículo é? É publicada pelo próprio Departamento de Estado, né? Ou seja, isso me chama a atenção. Vamos ver se conseguimos colocar a imagem aqui. Ali em cima, talvez através, mas digamos, aparece um pedacinho. Esse trecho é publicado como se estivesse reiterando isso, não como dizendo, olha, nós queremos a prosperidade de Cuba. Esse é um ponto fundamental, diz que é para o nosso interesse de segurança nacional. E, bom, também reagiu esse Dias-Canel à oferta dos 100 milhões de dólares para a ajuda humanitária que os Estados Unidos fizeram ontem. E, bom, o diretor reconheceu. Miguel Dias-Canel reconheceu que há uma necessidade urgente, que é muito óbvia, de combustível, de alimento e de remédios. E disse, através da sua conta no X, disse que se Washington tiver uma verdadeira intenção de ajudar o povo cubano, não encontrará obstáculos nem ingratidão por parte de Cuba. E essa declaração. Bem, isso representa uma mudança de tom, porque basicamente está aceitando a oferta que em um momento o governo dos Estados Unidos fez. Bem, se quiserem aceitar, se preferirem manter sua dignidade antes de receber essa ajuda e se as prioridades são evidentes. Ele diz, esses três que citamos no início, e se estamos dispostos a ouvir as características da oferta e como ela se realizaria. Isso é muito interessante, de verdade, quer dizer. Uma reviravolta completa, né? Até mesmo a reação de Dias-Canel me parece diferente, como você disse, do que se tinha visto antes. Temos que ficar atentos. John Radcliffe, pois é, também dando uma reviravolta na forma como a CIA vinha agindo há tantos anos. E que agora, pois bem, vai se concentrar mais em fazer uma mudança gradual, mas também focada no que já é urgente e necessário. A ajuda não vai vir da Rússia, definitivamente também não vai vir da China. Isso não significa que não haverá colaborações com a Rússia, com a China, com outros países, assim como há com o México, assim como qualquer outro país pode ter colaboração de muitos países. Mas no final, o que eles não querem ver é que o sistema inteiro desse país seja basicamente oposto aos Estados Unidos. E esse é um tema que os preocupa bastante e sobre o qual não tinham tomado nenhuma ação. E no fim das contas, a posição de Marco Rubio, o fato de ele ser o secretário de Estado, sendo uma pessoa atípica para os interesses de Donald Trump. Porque é preciso lembrar que Donald Trump normalmente não coloca latinos, para começar, ou seja, e muito menos nesse tipo de cargo. Mas ele escolheu Marco Rubio por dois motivos. Prefere tê-lo como amigo do que inimigo. Marco Rubio foi quem melhor debateu com ele nos debates republicanos. Os outros debatedores não eram bons, mas Rubio realmente o enfrentou. A sua sacudida, digamos, no primeiro período não foi assim. E então, nesse segundo, ele diz, prefiro tê-lo por perto do que tê-lo longe, né? Então, acho que até agora ele foi o que deu o melhor resultado de todos os funcionários que ele colocou, muito mais do que Pisca e muitos desses personagens. Mas ele está lá justamente por causa da questão da Venezuela e da questão de Cuba. Não podemos esquecer o passado da família dele, pois é cubana, obviamente de origem cubana. Então, esse é um tema. Sabe que não dá para deixar de lado, pelo menos para a intenção de Trump às vezes. E aqui, a grande pergunta é para os amigos que estão lá, porque, bom, agora não sei se o Robles se conectou, mas a comunidade que está em Cuba e nos assiste, o que a comunidade que está dentro de Cuba e a que está fora de Cuba acha? Seria ótimo ouvir a opinião de todos, especialmente do Roble. Já vi você, Roble. Conta pra gente o que acha dessa situação. Seria muito interessante a sua opinião, seu comentário e de todos também. Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes, porque estão acontecendo muitas coisas agora. Saudações, MT, como você tem estado? Saudações a toda a comunidade e agradecimentos especiais a quem apoia o canal com gorjetas, permitindo continuarmos com vocês
Agradecemos muito esse apoio, essa gorjeta, pois saibam que é um ponto essencial para podermos estar aqui todos os dias, informando em detalhes, ao vivo, em tempo real, sobre o que está acontecendo no mundo. Esse é o compromisso que temos, incluindo literalmente sábados e domingos. Estamos aqui conectados. Vocês já sabem disso e, bom, é isso que fazemos todos os dias. E para que, se você está chegando agora, saiba do que se trata o assunto. Notícias em tempo real sobre temas internacionais. Agora vamos para outros assuntos, porque há algumas imagens que precisamos ver antes de irmos para outra reportagem. Bom, está circulando a imagem de Elon Musk, que, aliás, foi colocado ao lado de pessoas-chave da BYD. Ali estão a BYD e também o dono da Tesla, o CEO da Tesla. Isso também me chamou a atenção hoje. Eles foram colocados juntos e, bom, os dois parecem meio entediados. Na verdade, eu nem sei se eles ainda estão bem ou não. Mas é interessante, evidentemente, que duas das empresas mais importantes no setor de carros elétricos estejam lá. Um ao lado do outro e ele bem confortável, comendo ali, o outro conversando. Mas é uma imagem pelo menos curiosa hoje. Também essa imagem que estamos vendo. Estamos vendo um ataque que aconteceu a uma refinaria na Rússia, obviamente por parte da Ucrânia. A região se chama Ryazan. Em Ryazan ouvimos um pouco do som. Mas mais imagens de Ryazan. Aí está outra das imagens. É bom, pois já sabemos. Essas são as operações com drones sobre refinarias russas que a Ucrânia continua atacando. É bom, é a estratégia que mais tem dado resultados para eles e, bom, estão focados em atacar esses lugares. Também hoje o próprio Vladimir Zelensky enviou essa mensagem. Vamos ouvi-lo. Pizzavala Miziasov Doliu Tia Dolia. Poki, este presidente da Ucrânia, Zelensky, afirma que foi usado um míssil Kinjal para isso. Esse ataque, onde parte de um prédio foi destruída e que deixou pelo menos 16 pessoas sem vida. Um dos golpes mais duros da Rússia. Sim, ou seja, foi tremendo. O prédio inteiro desabou. Esses são 1000 e tantos ataques em uma região. São 12 pessoas que perdem a vida. 12 pessoas, 1000 e tantos ataques por dia. 16. De 16, bem, de Lviv, ou seja, em direção a Lviv, até Donetsk, toda a Ucrânia literalmente foi atacada hoje. É assim, foi um dos ataques mais amplos que já houve. Por quê? Porque Putin é uma pessoa que reage. Ele se importa muito com o que pensam dele, com o que os outros dizem. E sempre que alguém, seja a Europa ou outra pessoa, diz "você é fraco", está em uma posição fraca. No dia seguinte, sempre há uma grande reação e isso se repete. Essa é a pior parte, digamos, de ir e atacar constantemente civis, numa situação que é evidentemente terrível. Um assunto que chamou a atenção com esse King é que, ao verem o míssil, eles conseguiram detectar que esse míssil deve ter sido feito no segundo trimestre de 2026, ou seja, apesar das sanções, eles continuam produzindo mísseis. Bem, esse é um relatório interessante, mas realmente aí é outro dos desafios, digamos, que o mundo, a Europa, os Estados Unidos, seja quem for, terão que considerar. Para ver se essas sanções realmente estão funcionando ou se absolutamente nada está acontecendo com isso. Outro ponto que também chama a atenção, vocês se lembram que ontem Ana Paulina Luna, lembram dela, né, a congressista, que tem buscado divulgar o tema OVNI e todos esses assuntos republicanos. Ana publica uma mensagem dizendo: olhem, o pessoal da CIA tem roubado caixas de JFK e não sei mais o que. Para não ter que repetir tudo, digo que acho que vocês lembram perfeitamente, estavam ao vivo de repente. Porque ela postou o tweet aqui, na verdade, literalmente Astrid me enviou o tweet e nós compartilhamos o tweet. Aqui está na parte de baixo o tweet que alguém... O tweet está aí em parte... Deixa eu colocar ele direitinho, digamos, para que vocês consigam ler. Mas digamos que esse é o tweet que ela publicou, onde ela fala isso. Ela não diz que a CIA nas últimas 24 horas esteve aí, diz tudo, né? E agora a mídia aparece e diz que Paulina Luna nunca disse isso. Dizem os meios de comunicação, tem dito que eu disse, e as pessoas ficam tipo, e o tweet que você acabou, o tweet que você postou?
Qual é? Na verdade, a Astrid disse, você disse à noite, disse e ela apagou por sinal, ou seja, ela apaga o tweet e acha que se apagar. Todo mundo vai esquecer. Que as pessoas não tiram foto, já quando você faz uma declaração. Sobre esse nível, Sobre todo esse nível, pois obviamente já tiraram fotos, já ficaram os registros, por isso a mídia estava falando e estava dizendo o que estava dizendo. Porque você verifica muito facilmente. Vai e confere na conta dela, ela apaga e prefere dizer, eu não disse isso, eu não falei absolutamente nada disso. Quando na conta dela está tudo totalmente publicado. Bom, é assim que ela age e olha, era uma pessoa que eu achava interessante, já falei isso outras vezes, mas já são várias vezes que isso acontece e aí vai a credibilidade. A credibilidade dela foi caindo em queda livre, sinceramente é uma pena, porque é uma pessoa que está interessada em divulgar principalmente esse assunto todo, mas também é uma pessoa que se perde um pouco nesse assunto. Ela tem, digamos, uma origem muito diferente dos outros políticos. E não que isso seja ruim, pelo contrário, eu acho até positivo que ela tenha origens diferentes, mas isso também faz com que, de repente, fique fácil para ela, né? Dizer isso, né? Ela acha que vai ter conselho, mas não sabe que não terá. Não vai haver consequências, mas eu acho que sim. No final as pessoas percebem que não. Que ela faz esse tipo de coisa constantemente. E isso faz parte do que está acontecendo, né? No fim das contas, ela e todos esses personagens vão acabar sendo julgados com base nos fatos, com base no que mostram no dia a dia. Tomara que ela continue divulgando e isso vai ser muito apreciado, mas dessa vez sim, me parece um erro ficar de fora. Bom, depois quer dizer até que ponto. eu me enganei. Exatamente, podemos repetir. Quer saber? Achávamos que tinham levado elas, mas não. Estão ali. Ali estão as caixas. Você não sabe, eu também não. Ou seja, você se enganou. Ok, você diz que eu me enganei. Acontece que é o que você quer, mas negar que aconteceu nesses tempos em que temos que gravar. E ela diz isso. Não é culpa das malditas fake news, não deem atenção, não é tão fácil assim. É complicado, quer dizer, esse é de verdade, é uma síndrome de muitos personagens que realmente eu não sei o que pensam. Não sei se as pessoas têm memória tão curta que nem lembram o que fizeram no dia. Bom, é assim que as coisas são com esse assunto. Vamos para outros assuntos importantes. Vejam só, também dentro do que está acontecendo no mundo, tem um assunto que tem a ver com a Índia. Aí está Narendra, esse Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, e que tem adotado medidas de austeridade porque a situação está se complicando com a questão do Irã e está se agravando. A economia está sendo afetada. Eles não têm uma reserva de petróleo. Então, a Índia, sendo um país, o país mais populoso do mundo, poderia ficar paralisado. Eles estão se movimentando, estão fazendo de tudo para evitar uma paralisação completa. Exatamente o que o governo da Índia fez nos últimos dias. Bem, é tentar frear, por exemplo, a saída de capital estrangeiro, evitar que o dinheiro saia, especialmente dólares, e também amenizar o impacto econômico causado pela guerra que está acontecendo no Irã. E bem, na quinta-feira, hoje, as autoridades então colocaram regras mais rígidas sobre o ouro, que aliás a Índia é um dos países com mais ouro do mundo. Dizem que as mulheres têm metade do ouro do mundo, mas não sei se isso é verdade. Ou seja, as famílias se reúnem muito, agora dão ouro para as filhas e assim por diante, então há uma grande quantidade de ouro entre a população, e isso eu acho bem interessante. Interessante. Outra medida que adotaram foi ordenar a todos os funcionários públicos, e isso sim é forte na região metropolitana de Delhi, que trabalhem de caça pelo menos 2 vezes por semana para evitar o gasto de combustível. O governo também proibiu temporariamente a exportação de açúcar para proteger o abastecimento local de açúcar. Por outro lado, meios de comunicação como a Bloomberg dizem que o Banco da Reserva da Índia já propôs uma redução significativa nos impostos. Isso é o que os investidores estrangeiros pagam para investirem lá em vez da China ou outros países. Também investimentos estrangeiros em títulos do país e, assim, outra forma de gerar mais investimento estrangeiro. Fed, acabou de ser inaugurada uma dessas, ou inauguraram há pouco tempo, uma dessas instalações de processamento de dados da Microsoft, e eles estão investindo pesado na área de tecnologia, ou estão investindo pesado nesse setor.
Eles sabem que são trabalhadores, sabem que há uma grande quantidade de engenheiros bem preparados. Então, isso está incentivando as pessoas e é barato, muito barato. Então, Muita gente. exato. Eles estão incentivando muito a abrir empresas daquele lado. Além disso, né, os indianos também estão apostando em ter produção suficiente de terras raras, porque eles também têm mais ou menos uns 8 ou 9%, 10% por aí de terras raras. Eles calculam isso, mas ainda não processaram, está na terra. Ou seja, é preciso minerar, escavar e processar, o que trará consequências. É um investimento que precisa ser feito. Sim, investimento para o futuro. Vamos a outros temas interessantes. Bem, em outros assuntos que também chamam a atenção hoje, há um fenômeno que temos comentado aqui, que é o fenômeno El Niño, e como esse fenômeno está sendo considerado, pelo menos por enquanto, que vai acontecer por volta do verão, não é o fenômeno El Niño. É esse aquecimento que vai ocorrer no oceano. Essa área ou esse tema é uma disrupção climática que acontece de tempos em tempos, mas que em algumas ocasiões esse fenômeno é muito mais intenso do que em outros anos. Desta vez o que me chama a atenção é que está acelerando mais do que previam, ou seja, eles diziam, o fenômeno El Niño, se acontecer, vai ser muito forte, porque pelas características que existem e pelas informações que eles têm do passado, eles podem calcular o fenômeno. Vai ser forte, vai ser fraco, etc. Não há uma série de padrões. Mas o que chama a atenção é que está saindo dos padrões. Os padrões normais, eles veem isso como uma anomalia climática. Se acontecer nas condições que está mostrando, ou com os sinais que o fenômeno está mostrando, vai ser um fenômeno. Ou um El Niño, vamos dizer, que vem muito intenso, que vem muito forte. Além disso, ainda não estamos diante do fenômeno El Niño. Não, ele ainda não chegou. Sim, ainda não está. O fenômeno El Niño está em processo, mas ainda não chegou e mesmo assim já estão sendo observadas anomalias de temperaturas recordes, que igualaram 2024, quando foram registrados recordes históricos de temperatura no oceano. Agora já estamos nesse nível, então o que vem a partir da entrada do fenômeno El Niño vai ser acelerar ainda mais e chegar ao recorde dos recordes. Este ano será um ano atípico, não ruim, digamos, no tema climático. Dizem que o sistema climático está entrando no que chamam de uma fase perigosa. Olha, é porque aqui já dissemos isso várias vezes, e não porque a Astrid ou eu falamos, mas porque aqui o que fazemos é observar, ler, analisar o que diferentes estudos mostram, seja a NOAA, seja a Universidade do Colorado, a OMM e assim por diante. Então, com base em todas as informações, percebemos que havia algo estranho aqui que estava totalmente fora dos padrões, mas o que dizem é que é uma fase que dizem. Poucos percebem os efeitos que ocorrerão este ano no planeta. El Niño está se formando mais rápido do que o previsto. De acordo com o último relatório atualizado pelos meteorologistas, a nível global há uma probabilidade de 2 em 3 de que alcance níveis muito fortes, de fortes a muito fortes. O fenômeno ocorre quando o Oceano Pacífico tropical se aquece, alterando fortemente os ventos e mudando o clima em todo o planeta. Atualmente, a temperatura do mar está próxima do limite crítico, ou seja, do limite estabelecido, que é de mais de 0,5 graus Celsius, o que ativa oficialmente o evento nas próximas semanas. Então já está evoluindo muito rápido para chegar novamente ao El Niño, ou agora seria chamado de Super El Niño. E bem, esses modelos indicam que continuará se intensificando, é uma massa e vai continuar assim. O calor vai aumentar ainda mais durante o verão e o outono, com 96% de probabilidade de durar hasta el invierno. O risco do Super El Niño subiu de 25% para 33%. O que esse termo significa em questões climáticas e científicas é um salto muito grande. E esse cenário pode fazer com que os anos de 2026 e 2027 sejam os mais quentes já registrados na história. E é que isso acontece.
Isso acontece ano após ano, e veja, não vai afetar igual em todos os lugares. Primeiro ponto, porque dizem, mas no ano passado não aconteceu nada comigo. Pois é, que bom que não aconteceu nada com você. Aqui, no final, é um canal de notícias internacionais com visão global. Além disso, posso afirmar que este ano o clima foi excelente para nós em Monterrey. É um dos temas mais discutidos aqui com a comunidade e amigos. E que ano bom tem sido este de 2026, ano excelente, clima fresco, com umidade, com chuvas e está uma delícia. Quer dizer, tudo bem, sim, pois é, tivemos essa sorte, né? E bem, essas consequências vamos ver em lugares com secas extremas, em algumas regiões, mas ao mesmo tempo, em outras áreas, chuvas torrenciais e em outras, o Atlântico pode ter uma redução nos furacões. Isso é uma notícia interessante, talvez até positiva, sim, quer dizer, para o Atlântico. Essa é a boa e qual é a ruim? Os amigos do Caribe, os amigos que moram em Veracruz, em Tamaulipas, também lá na Flórida ou na Flórida, né? A boa notícia é que provavelmente haverá menos furacões. A má notícia, então, é que, bom, pode ser que tenha só um, que tenham 3 ou que tenham 4. E se esse cair para você, obviamente é diferente, né? Então não dá para confiar nisso, né? Já houve anos em que houve um monte de furacões e 12 atingiram terra firme. E os outros ficam por aí, meio doidos, rodando pelo Atlântico e Pacífico, ele diz. Olha, então é muito bom ter um monte de furacões. Isso equilibra os climas do planeta, ou seja, mantém-os. Os furacões não são ruins, cara. O ruim é não estar preparado nem informado. Isso sim é ruim, mas os furacões, os terremotos e todas essas coisas que muita gente acha que são ruins, não são ruins. Se não, simplesmente são. Terremotos, vulcões e furacões são necessários. E quando já estamos na seca, entende? Não é que eu queira, mas que venha um furacão, citou. Porque precisamos que as represas se encham, etc. O lance é estar preparado. Agora, se você mora em zona sísmica, então se prepare. Se mora em outras zonas, tem que se preparar. Para onde? E a África? Eles acham que vão enfrentar o seguinte: secas prolongadas, enquanto a América pode experimentar mudanças drásticas, por exemplo, no inverno. E os padrões de chuva vão estar alterados. E eu conversava sobre isso outro dia com um bom amigo aqui de Monterrey, que dizia: esse tempo está maluco agora porque quando deveria chover não chove, quando não deveria chover chove. Ou seja, tudo está ao contrário. Sim, não é? Tivemos um maio em que o normal é calor, um calor pesado, fresquinho, agradável, ou poucos dias. Também não aqueles dias de calor que até te surpreendem, tipo, e esse calor? Mas isso era normal, todo dia, né? E normalmente a primavera é seca nessa região. Por isso em outros anos é tipo, primavera. Pode ser que tenha incêndios de vez em quando. Aqui está o bilhete que comprei dos bombeiros, que fazem essas campanhas para arrecadar dinheiro e aí te vendem o bilhete aqui. Eles chegaram em casa e eu perguntei: e aí, como tem sido para vocês? O que acham deste ano? Bom, puxando conversa, ele me disse: tem sido um ano muito bom, não houve incêndios florestais. Eu disse: verdade, não pensei nisso. Falei: é por causa das chuvas, né? Até agora não teve. Talvez em outras áreas de Nuevo León, mas pelo menos ele, que cuida dessa parte de Nuevo León, Monterrey, etc., disse que praticamente não houve incêndios. Então eu disse: pelo menos as chuvas têm um lado positivo que às vezes nem percebemos, né? Ou seja, ele está satisfeito com isso. Que bom. Bom, a questão é que os cientistas basicamente estão dizendo que isso que estamos vivendo, ou seja, quando há um fenômeno El Niño, potencializa os efeitos do que já acontece no planeta há muitos anos, né? Ou seja, todos esses fenômenos que vemos se intensificam quando há o fenômeno El Niño. Só para deixar isso claro. Para quê? Para que serve isso? Pois é para se preparar, para estar pronto. Não é só informação por informação. É para estar preparado, prevenido, caso você more em uma zona de risco, né? Senão, nada acontece. Vamos para outros assuntos. Os outros temas. Neste momento, está sendo emitido um alerta por parte dos Estados Unidos para Cuba, viu?
O que está acontecendo? Eles emitiram esse alerta. Que eles compartilharam na página da Embaixada dos Estados Unidos em Cuba, naquela página mesmo, hoje, há alguns minutos, eles dizem evento, dizem: a rede elétrica nacional de Cuba está mais instável com apagões prolongados, programados e não programados que ocorrem diariamente em todo o país, inclusive Havana. Os apagões afetam o abastecimento de água, iluminação, refrigeração e comunicações. Também há escassez de combustível, o que afeta o transporte e provoca longas filas nos postos de serviço. No dia 13 de maio de 2026, houve inúmeros relatos de protestos em Havana, que aqui informamos devido aos apagões prolongados. Embora esses protestos não tenham sido direcionados contra os Estados Unidos ou cidadãos norte-americanos, os relatos indicam que alguns desses protestos resultaram em repressão policial agressiva contra manifestantes cubanos. Recomendamos que cidadãos norte-americanos evitem grandes aglomerações. Em emergências, entrem em contato. E então vem o número e diz as ações a serem tomadas. Evitem multidões, tomem precauções, conservem combustível, água, alimentos, mantenham o celular carregado, preparem-se para interrupções significativas, fiquem atentos ao aumento da presença policial, assim como desvios de tráfego e interrupções no trânsito. Mantenha-se atento ao seu redor, monitore a mídia local para atualizações, confira as atualizações diárias publicadas pela UNE, que é a União Elétrica, e siga as contas da UNE nas redes sociais. Mantenha contato com familiares e amigos. Prepare-se para apagões prolongados, mantendo os celulares e os bancos de bateria portáteis carregados, além de lanternas e pilhas extras em um local de fácil acesso. Armazene alimentos não perecíveis e água e prepare-se para métodos alternativos para atender às necessidades médicas. Inscreva-se no programa de inscrição de viajantes inteligentes para receber atualizações da Embaixada dos Estados Unidos. E agora seguem os dados de contato diante deste alerta emitido pela Embaixada dos Estados Unidos em Cuba. Em Cuba? Olha, então está aí o alerta. Vamos lá, isso é uma informação em desenvolvimento, então vamos ficar atentos para ver como o assunto vai evoluir. Obre, se você está nos assistindo aí na comunidade, manda um comentário pra gente. Como vocês estão vendo essa situação aí em Cuba? Tem um calor com umidade que quando você sai para caminhar, parece que vai morrer, diz Roble. Saúde, Roble. Bom, então vamos para outro assunto. Olha, falando em alertas, o Caribe, né? Com Cuba e tudo o que está acontecendo, outro alerta me chama a atenção e, sinceramente, vejo que esse assunto talvez não interesse muito. Mas muitos de vocês me disseram: Pepe, continue falando sobre o que está acontecendo no Haiti. E eu, de todos os assuntos, vou tentar falar do que é possível, do que se pode e do que se sabe. Porque, de repente, sobre o Haiti há pouca informação. Mas vejam, algo tremendo está acontecendo no Haiti. Hoje foram registradas 78 pessoas que perderam a vida, 78 pessoas que morreram após violentos confrontos entre gangues. Segundo informa a ONU, pelo menos 78 pessoas, entre elas 10 civis, teriam perdido a vida desde sábado devido a confrontos entre gangues nos arredores da capital do Haiti, Porto Príncipe. Isso de acordo com um balanço feito pelo Escritório Nacional no Haiti. E bem, os confrontos foram confrontos armados entre vários grupos nos municípios de Cité Soleil e Croix-des-Bouquets, que deixaram pelo menos essas 78 pessoas sem vida, 66 feridos, isso desde o dia 9 de maio. Segundo informam, os falecidos eram da população, incluindo 5 mulheres, e o país mais pobre do Caribe, e que basicamente não há muito interesse em resolver a situação aqui, pois continua tendo esses problemas terríveis com os membros de gangues. Aqui já comentamos sobre esse famoso barbecue Cherizier, que é basicamente o chefe, o que conseguiu como unir as gangues de forma perversa contra o governo. Para o mal. Disseram, bom, ele uniu para fazer com que o governo, que seja não contra o governo, e obviamente de repente também há discussões entre essas gangues. Pode acontecer. Muitas famílias ainda estão presas nos bairros afetados, segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, citando então organizações humanitárias do local, onde há um hospital e um centro de médicos sem fronteiras, que foram obrigados agora a suspender as atividades e evacuaram seu pessoal, porque de repente também acabam sendo sequestrados e há coisas que são impossíveis.
Basicamente, a ajuda humanitária nem sequer pode ser prestada porque você pode ser sequestrada pelos bandidos só porque está levando ajuda, seja pelo motivo que for. Sequestram qualquer um que cruza seu caminho. E qual é a solução para você, de verdade? Tipo, pelo menos com Cuba. Sim, porque hoje diziam que a situação estava assim. Em termos econômicos, a situação em Cuba está ainda mais grave que no Haiti. Achei isso impressionante. Mas enfim, para mim com Cuba fica muito claro qual é a solução. Quer dizer, sinceramente, a solução é que você precisa ter um sistema diferente. Um sistema que seja mais aberto para começar, que tenha eleições, que haja abertura para o mundo, etc, etc. E você tem pessoas preparadas, tem pessoas, vamos lá, que são confiantes. Quer dizer, você tem coisas que são muito valiosas no Haiti. Não duvido que também existam, mas lá são muitos grupos de poder, com muitas máfias e grupos que, bom, cada um puxa para o seu lado e estão fortemente armados. Então aí, como é que resolvem isso? Quer dizer, esse assunto é realmente muito complicado. Exatamente. E além disso, hoje ela faz um alerta. A diretora das Américas da Anistia Internacional se chama Ana Piquet, porque o governo está usando drones armados contra as gangues. Infelizmente, muitos desses ataques podem afetar a população civil, especialmente as crianças. É que também há muitas crianças que infelizmente ficaram órfãs e as gangues as absorvem. Então elas ficam presas nesse mundo e o alerta que ela faz é este. Ela diz que o uso de drones armados em áreas urbanas densamente povoadas constitui um precedente alarmante no Haiti. Colocam a população em risco direto, especialmente as crianças. Ela afirma que o uso desses drones está resultando em prováveis execuções extrajudiciais, por isso as autoridades haitianas devem evitar seu uso ilegal e esclarecer quem os opera e sob qual marco legal. Porque, bueno, basicamente é uma guerra, não é? Drones armados são usados de forma indiscriminada. É um fato simplesmente desconcertante e profundamente cruel. E você também vê isso do outro lado. Então, esse grupo que foi formado, lembrando que foi criado um grupo como se fosse um governo, não conseguiu fazer absolutamente nada. Ficam trocando o comando ali, por assim dizer, é o primeiro-ministro, mas não conseguiram fazer absolutamente nada contra essas gangues. Não conseguiram fazer nada e nem é só isso. Ou seja, não é que exista alguém em nível internacional que queira liderar uma virada, uma mudança. Não dá para dizer que vai acontecer algo diferente. Nada, realmente não se observa nada nesse sentido. Vamos ficar atentos ao que acontece. Exatamente. E você vê os números no Haiti e, por exemplo, eles estão em guerra, é uma guerra civil, né? No final das contas, eles têm mais mortes de civis, só de civis, do que na Ucrânia. Ou seja, só no primeiro trimestre deste ano eles tiveram 1.642 pessoas que perderam a vida. É uma quantidade impressionante. Impressionante. Então vamos juntos. Também há temas importantes no mundo. Obrigado a todos que comentam. Vamos para outros assuntos. E há outros assuntos também interessantes. Vejam, entre as tensões que têm ocorrido hoje, há vários relatos que estão afirmando que no Irã, bem, já não sabem para onde vão ou o que vão fazer. Com o novo relacionamento dos Estados Unidos com a China, no final, a China era meio que seu salva-vidas em relação a várias coisas. Primeiro, fornecimento, compra de petróleo,
Mas também a China tinha seus limites porque, no final, isso estava afetando os chineses. O fato de fecharem o estreito, né? Que não permitam a toda essa região comprar petróleo. Hoje houve, digamos, uma mensagem positiva do ponto de vista energético, na qual os iranianos disseram: a China pode passar quantas vezes quiser, só que não esclareceram se é apenas petróleo do Irã ou petróleo de todos os países do Golfo. O que está acontecendo com o Irã? Ou seja, qual é o próximo foco? É preciso lembrar que, quando terminar a visita com a China, vão começar a falar de novo sobre o conflito. A Copa do Mundo está se aproximando e até eles mesmos já estão entrando no clima da Copa. Hoje publicaram as agências de notícias iranianas a despedida da seleção do Irã rumo aos Estados Unidos. Então, vamos lá, eles também estão entrando um pouco nesse clima de Copa do Mundo e, quem sabe, talvez a Copa faça as coisas se acalmarem um pouco. Quem sabe qual vai ser o foco de novo, mas enfim, isso também vai avançando. No final das contas, se houver ataques, se houver movimentos, possivelmente eles podem vir depois. Países do Golfo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e outros países já estariam em supostas operações, algumas visíveis, outras nem tanto, de sabotagem e ataques contra o Irã. Já estão entrando em uma fase mais ativa, digamos assim. Exatamente. Hoje, por exemplo, Donald Trump afirmou que está perdendo a paciência com a questão do Irã. Em uma entrevista que ele deu, acho que foi para a Fox News com o Sean Hannity, onde ele afirmou que comentou com o Xi Jinping nessa reunião sobre a questão do Irã, e que bom, ele não disse nada e ficou em silêncio. Ele é um cara muito tranquilo, então definitivamente sim, o que ficou claro é que nenhum dos dois quer que o Irã tenha armas nucleares, que isso já é uma vitória para os Estados Unidos. E segundo, o fato de que os dois precisam que o Estreito de Hormuz esteja 100% aberto. Então, bom, é um tema que continua latente. E, bom, hoje, basicamente quase saindo da China, ele disse que já está perdendo a paciência e que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Ou seja, essa é a expectativa, né? O que está acontecendo tanto nessa região quanto dentro dela. Sim, eu digo dentro de Israel, porque em Israel também está se vivendo uma situação neopolítica tremenda, né? Em que pode ser que haja uma reviravolta até para Netanyahu. Ou seja, que Netanyahu fique fora do governo. Isso também pode acontecer. Ele é quem derruba o governo. Sim, claro, porque ele se adiantou à oposição. Sim, a oposição já ia, como eles chamam, tem um nome, dissolver o Congresso, exatamente, e eles iam fazer isso. Então, no final, eu digo, ele é político e é astuto nesses assuntos. Ele tem mais experiência, então ele se adianta e os movimenta, porque agora, se ele fizer esse movimento primeiro, ele dá oportunidade e dá tempo para tentar negociar a seu favor com alguns opositores, ou até mesmo com aqueles que mudaram de lado, que são o grupo dos ortodoxos que agora não querem apoiá-lo, porque também não foram cumpridas certas questões que ele havia prometido. A disputa política está interessante, obviamente, pois já faz tempo que se busca uma mudança política em Israel, mas por enquanto não está claro nem mesmo quem poderia ser o substituto. E ele prometeu que só vai morrer quando... Ou seja, ele vai continuar sendo político. Morrer. Ou seja, ele não pensa em se aposentar, ele como político pensa em continuar, também é preciso considerar suas posições políticas, e não lembro se acho que um dos filhos dele, algo assim. Ou seja, a questão é que isso é um tema, é um assunto que já é de família, ou seja, eles estão lá o tempo todo e, bom, dá para imaginar nas conversas deles, nas refeições e tudo isso, né? Reuniões de família sempre são sobre política. Falando de política o dia todo. E hoje Donald Trump saiu dizendo que apoia 100%, que no Salazar o herese, pois é claro. Sim, ele não quer que Vá. chegue. Bom, vamos a outros assuntos também importantes. É que tem algo curioso que também me chama a atenção, já que estamos falando do Irã, mas que não tem nada a ver com a guerra, né? Não tem relação com a guerra. No fim, todos os países, em qualquer situação, são afetados quando a Terra fala. E é que nos últimos dias eles tiveram terremotos noturnos em Teherã
O maior começou com tremores de 3,6, mas o último foi de 4,6, com muitas réplicas. E é que, assim como a Califórnia, que tem uma falha bem grande, Teherã também tem uma falha ativa de mais de 200 quilômetros que é capaz de gerar, do que se tem registro terremotos de até 7 graus. E é preciso lembrar que, além disso, os terremotos nessa região são realmente catastróficos. Já falamos de terremotos de magnitude 5, e você pensa, quanto estrago isso pode ter causado? Tem muita gente que perde a vida. É impressionante. Então já se passaram 200 anos desde o último grande terremoto destrutivo, que foi em 1810 dessa falha. Então, especialistas como Faris Nategli, o ATI, diz: sabemos que um grande terremoto vai acontecer em breve, mas não sabemos quando. Obviamente, assim como David, quando estive na Califórnia, tive a mesma reação. Obviamente, as pessoas estão um pouco nervosas com o que está acontecendo, mas também o que os psicólogos dizem, e isso é algo que podemos ver ali. Na Ucrânia, a fadiga de crise. Estão tão cansados que não reagem nem ao terremoto nem ao Big One. Já não se importam com nada. Então, os cidadãos passam por isso. Eles estão confusos com o que está acontecendo. Eles não têm certeza se esses tremores, isso que eles sentem, é movimento militar ou se é a terra ou o que está acontecendo. E que existe um grande medo de que a guerra supere até mesmo o terremoto. Quer dizer, eles têm mais medo da guerra ou de um ataque mais forte por parte dos Estados Unidos e de Israel do que desse possível Big One, é isso? Muito obrigado. Aliás, a 123 é 123, sir. Muito obrigada. Muito obrigado por esse superchat. Olhem essas gorjetas que vocês nos dão e enviam. Agradecemos muito e saibam que este canal aqui tem o compromisso, né? Vocês nos apoiam curtindo, compartilhando ou da forma que preferirem. Nosso compromisso é estar aqui diariamente informando vocês em tempo real sobre os acontecimentos. Comentaremos as informações, seja ao vivo, em vídeos curtos ou gravados. Estamos aqui o dia todo e, se não pudermos atualizar, faremos isso também no Pep Clips. Estamos lá com as informações, então muito obrigado. 123 manda um grande abraço e agradecimento e, bom, vamos para outra coisa. Bom, o que alerta os especialistas é que justamente por essa falta de, digamos, atenção por parte da sociedade, porque estão tão cansados psicologicamente por causa da guerra, que pode haver uma falta de preparação se esse ciclo acontecer. Claro, e muito grandes. Sim, pois é, ou seja, esse é o risco, digamos, que se tem em relação a esse tema também. E bom, já que estamos nisso, reparem, muito obrigado, Omar, também por essa assinatura. Muito obrigado. Ele enviou uma assinatura de presente, então quem estiver recebendo essa assinatura, agradeça também ao Omar, né? Pois é, ele te deu essa assinatura de presente. Muito obrigado, Omar, por nos apoiar. E olhem, reparem, já que estamos falando de terremoto, vou ser mais rápido. Ocorre um terremoto nesta cidade, nesta região do Japão. Se vocês olharem para esta região, assim conseguimos captar. Perto daqui está esta ilha, que é uma ilha vulcânica, como várias que o Japão tem. Não sei se é esta ou a que está aqui em cima. Será que é? Puxa vida. A questão é que ocorre um sismo que consideram que possivelmente é um sismo vulcânico. Embora, quando você verifica pela profundidade, é profundo demais. Então, estamos falando de 150 quilômetros de profundidade. Eu acho que não tem nada a ver com isso, embora no começo falassem. Eu imagino que por ser uma ilha vulcânica, pensaram que era melhor considerar que era um sismo desse tipo. E aqui está o sismo que você mencionou. Esse sismo, um dos sismos que ocorreram no Irã, que é um sismo forte no caso dos iranianos. Sim, vários desses sismos foram pelo menos a menos de 10 quilômetros de profundidade. Eles estão um pouco mais superficiais, porque isso é um sismo. Hoje ele apresenta um tema ou comenta um tema bastante, pois esse político e engraçado Donald Trump, porque ele lança uma mensagem dizendo: é que começam a questioná-lo nas redes e coisas assim. Mas olha, se não fosse Xi Jinping, o presidente, ou seja, o líder, digamos, da China, você não diria que os Estados Unidos estão em decadência. Ou seja, então, por quê? Porque agora ele é seu melhor amigo e não sei o quê, e não sei mais o quê. E qual é a resposta? Bem, ele afirma que isso é porque era quando estava Biden.
e que quando estava Biden, os Estados Unidos estavam em decadência. Mas agora que ele está lá, isso não está acontecendo. Está tudo ao contrário. Ele recuperou o país e afirmou que é isso que Xi Jinping quer dizer, embora tenha dito isso há uma semana. Não, ele não falou isso no governo Biden. Se ele diz exatamente, ou seja, esse Jinping não diz isso na época do Biden, ele diz isso na época do Trump. Mas enfim, com essa saída não curiosa, talvez engraçada, mas no final, quando não tinha outra opção, ele precisava encontrar uma resposta e também precisava achar uma forma de criticar o Biden, porque sempre. Está sempre tentando criticar o Biden de algum modo. Exatamente, exatamente. Ele sempre encontra um jeito. Muito obrigado. Ideias geniais. Muito obrigada. Um grande abraço, muito obrigado por esse superchat. E a toda a comunidade, insisto, que nos dá uma ajudinha por aí. Agradeço muito. Pessoal, vamos para outros assuntos. Temos mais notícias dos Estados Unidos e o assunto Trump. Bem, o assunto da China não, mas temos coisas sobre o que os Estados Unidos afirmam hoje em relação ao Irã. Não sei, tem sido assim. Já ouvimos vários relatórios de inteligência dos Estados Unidos que muitas vezes contradizem Donald Trump. Mas enfim, hoje o chefe do Comando Central, o Brad Cooper, afirmou que os Estados Unidos destruíram 90% da indústria militar no Irã, já, e que diminuíram muito sua capacidade de ataque. Embora, bom, ontem nós trouxemos números também muito preocupantes sobre as armas, o armamento que eles têm perto do Estreito de Hormuz, que poderiam estar atacando navios muito facilmente. Sim, entre outras coisas, né? E bom, isso é o que o Comando Central dos Estados Unidos afirma durante uma audiência legislativa que aconteceu hoje em Washington. Cooper afirmou que esses bombardeios entre os Estados Unidos e Israel no final de fevereiro deixaram muito deteriorada. Ele deu a capacidade militar de ir para... Sim, se voltarmos ao passado, é preciso lembrar as declarações de Trump de que já praticamente tinham vencido. Mas, nestes últimos dias, a inteligência tem trazido informações que são bem impactantes, porque mostram que estão longe de vencer. Quer dizer, sim, claro que afetaram, digo, até ele mesmo, Alija, olha, e perde a vida. Mas eles insistem que todos os locais de lançamento de mísseis que são 33 que havia aqui nesta área, dos 33, apenas 3 estão destruídos, todos os outros estão funcionando. Não porque não tenham sido danificados, quer dizer, sim, tiveram avarias, danos, mas já foram recuperados. Agora 30 já estão em funcionamento. 3 foram os que ficaram inutilizáveis, todo o resto está funcionando. Então você gastou uma grande quantidade de munição e de ataques e tudo isso. É um desgaste tremendo. O conflito não é sustentável desse jeito. E, bom, na verdade, questionam ele sobre o que comentamos ontem sobre inteligência, questionam isso na audiência, e ele diz: isso é o que confunde todos sobre esse governo, nem entre eles há acordo, diz ele. Os números que vi em fontes abertas afirma não são precisos. Bem, esse é o comentário dele, basicamente que não é real, e ele admite, bom, ela insiste que a avaliação militar não deve se concentrar apenas na quantidade de armamento sobrevivente, mas sim na capacidade operacional geral do Irã. Se o sistema de comando e controle foi destruído, ou seja... Os líderes não estão presentes, não é o que ele diz. Mas enfim, a questão é que no Irã eles se reorganizam e nada mais acontece. E apesar de tudo o que Donald Trump disse e de toda essa questão na Casa Branca, El Cooper reconhece que o Irã ainda representa um certo nível de ameaça regional, devido ao tamanho do território e aos remanescentes que ainda possuem infraestrutura militar. Então ainda tem recursos para atacar. E por outro lado, bom, se lembrarmos o que Mossad e o FDI disseram a Netanyahu na semana passada ou retrasada, foi que a operação tem que continuar, ou seja, que eles realmente veem como viável acabar com o regime dos ayatolás. Ou seja, isso também mostra um pouco do que você está dizendo e do que Trump diz, não é? De que talvez sim, ok, eles têm esses lançadores intactos. Ou melhor, funcionais não intactos, mas funcionais eles têm sim, ok, eles têm. Só que seus líderes estão agora mesmo em processo de adaptação. Não estão caóticos, então, por assim dizer, não estão tão operacionais quanto aparentam. Pode-se então atacar, né? Embora obviamente com certas consequências, vamos para outros assuntos, para outros temas também importantes.
Olha, então, vários assuntos do que está acontecendo no mundo. Vejam, essa é a imagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vejam esse relatório. Deixa eu ver. A imagem está aqui. Deixa eu ver. É uma imagem que foi postada. Ucrânia. Mas são carros da ONU, carros blindados contra explosivos e tudo isso, que foram destruídos ou atacados por um drone russo. O que aconteceu? O que foi que aconteceu por lá? Bom, agora há pouco, a Ucrânia convocou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança das Nações Unidas após o ataque que aconteceu na madrugada de hoje. Segundo eles, onde 16 pessoas perderam a vida, como eu mostrei as imagens, Pepe, de manhã, e que esses fazem parte desses ataques. Entre as 16 pessoas que perderam a vida estavam 2 menores e, bom, dezenas de pessoas ficaram feridas. O governo de Zelensky hoje pediu então uma reação internacional a esses ataques, disse. Moscou respondeu com mais terror e mais violência. Isso depois que a Ucrânia decidiu, ok, vamos dar uma chance para que façam esse evento de 9 de maio, não vamos atacar. E a resposta após o fim do cessar-fogo foi um ataque super agressivo contra civis, porque era uma zona residencial, não era uma área de fábricas, de algo militar, etc. Na verdade, também houve um ataque separado a uma empresa militar, que eles disseram: nós já precisamos estar distribuídos pelo mundo todo, porque sabemos que podemos ser atacados. Foi atacada uma empresa de drones de reconhecimento. Mas há anos essa empresa distribuiu todas as suas operações na Ucrânia, dentro e fora da Ucrânia, para poder continuar fabricando e operando. Mesmo que ataquem um dos prédios onde eles estão produzindo drones, eles já estão diversificados, mas enfim, é interessante. É interessante, e vamos ver se amanhã essa reunião de emergência vai acontecer. E bom, os ucranianos informam que nas últimas 24 horas a Rússia atacou com 675 drones de ataque e 56 mísseis. Entre os mísseis estavam os Kinzhal, que comentamos com vocês, foram os responsáveis por este edifício. Bom, é assim que está a situação. Vamos também para outros assuntos importantes. Dentro do que está acontecendo lá na Rússia, está ocorrendo um movimento no parlamento russo, no qual basicamente o que permite a eles, com essas mudanças que querem fazer, permitiriam à Rússia então operar ou até mesmo invadir ou atacar outros países. Exatamente, embora eles já estejam fazendo isso, né, não tiraram a permissão, mas basicamente a partir disso eles têm a permissão dentro do próprio país de invadir, por exemplo, a Letônia. Se sentirem que estão tratando mal os cidadãos russos que vivem no exterior, quer dizer, isso, além disso, é muito perigoso, porque a Rússia mandou muitos cidadãos do seu país para todos esses países bálticos, né? Então, bom, hoje os legisladores russos aprovam essa lei que autoriza formalmente o Kremlin a poder enviar tropas para o exterior para proteger seus cidadãos. Esse documento da Duma estatal, chamado Projeto de Lei, foi criado para proteger o direito dos cidadãos russos. Em caso de prisão, detenção, processo criminal ou outro tipo de decisão de tribunais estrangeiros investidos de jurisdição penal por outros estados estrangeiros, sem a participação da Rússia, ou seja, se, por exemplo, na Estônia, em qualquer outro desses países, prenderem um grupo de pessoas que são espiãs, eles podem se meter se quiserem, basicamente, né? Exatamente, exatamente. Mas agora já estão tornando isso lei, já faziam antes, mas agora estão tornando isso lei. Exatamente. Pois é, né? Assim está a situação, né? Assim está a situação nesse assunto. Algo mais sobre essa notícia? Não. Vamos para outras notícias, outros relatos. Confiram isso. Aí. Existem histórias muito impressionantes sobre como as coisas funcionam no mundo das criptomoedas. E há histórias até extraordinárias de como conseguem recuperar, né? A quantidade, ou seja, imaginem vocês que tinham um Bitcoin, ou seja, que disseram hoje, esqueci que tinha um Bitcoin, né? E aí agora eu lembrei, né? Recuperei. Então você recuperou assim do nada, economizou e agora tem 80 mil dólares, que é o que custa um Bitcoin atualmente. Mas essa história é ainda mais impressionante. Sim, esse é um rapaz que perdeu, como muitos, vários bitcoins, 5 bitcoins, mais ou menos 5 bitcoins que ele perdeu.
Ele tinha esses bitcoins desde a época da universidade e ficou trocando as senhas, e em uma dessas vezes que mudou as senhas. E não façam isso, gente, meninos e meninas, porque muita gente comete esses erros porque faz isso nesse momento. Ele resolveu trocar a senha, como se diz, senha. Ele está alcoolizado e obviamente já não lembrava mais, né? Como ele iria se lembrar? Segundo o depoimento, esses 5 bitcoins foram comprados quando a criptomoeda naquela época custava $250, ou seja, ainda estava muito barata quando ele comprou e agora o preço está muito mais alto contando com o valor atual. Ufa, $80 mil. $80.000. 80 mil, 81 mil dólares. Bom, imaginem, $250, 80 mil dólares, um bitcoin. Então, pois bem, o que ele fez? Ele recuperou isso mesmo tendo esquecido tudo. E isso é algo que se chama, bom, ele colocou o nome de CPRKN no X e disse que estava usando a inteligência da nuvem para conseguir ou para ajudá-lo a chegar à senha. Ele compartilhou isso, o fio se tornou viral, onde ele afirmou que o chat estava ajudando ele a conseguir entrar na sua carteira, que é um arquivo wallet.dat que existe antes dele mudar a senha, e ajudou ele a recuperar a antiga frase de recuperação. Aí eles perguntam qual frase você quer e você coloca meu cachorrinho, que é meu primeiro cachorrinho. Você já sabe que esse nome é a senha. Bom, ele conseguiu recuperar a antiga frase de recuperação e assim pôde pular essa etapa e recuperar seus 5 bitcoins, que são $400 mil. Você é malvado, pai. Quer dizer, olha, aí sim um parabéns para a nuvem. São 80 mil, são 80 mil dólares. Não é por 5, né? Foi isso que você disse. Sim, 400 mil, você tem razão. Ou seja, 400 mil dólares de algo que você deixou ali esquecido. O problema que a maioria teve com os Bitcoin é que as pessoas, tipo, quando compraram, ou seja, os que compraram no começo, né, que custavam centavinhos, e de repente já custavam 100, 200 dólares. Já era um mundo de dinheiro. Ou imagina, eu gastei 5 dólares e vou ganhar 10 mil dólares, né? E o pessoal ficava super animado e vendia. E alguns anos depois se arrependiam, diziam por que vendi, por que não fiquei com eles. Sim, garoto, ele comprou tudo barato por $250. Ele comprou por 250 dólares. Sim, naquele momento para muitos era caríssimo. Como assim vai custar 250 dólares esse troço? E agora, bom, é outra história, né? Muito obrigado. Obrigado, Dani e Daniel. Muito obrigada. Um enorme abraço para toda a comunidade que está apoiando com essa gorjeta e para todo mundo que também nos apoia com um like, compartilhando. Muito obrigado por isso. O mais engraçado dessa pessoa é que, bom, ela compartilha sua história e agradece à empresa Anthropic e agradece a uma pessoa, ao CEO, que é o Dario Amondelli, e diz: vou colocar o nome do meu filho igual ao seu. Obrigado por Anthropic. O nome é bonito, né? Sim. Sim, Dario é muito bonito, sim. É Dario, né? É Dario. Não, pelo que eu sei é Dario. Escreve-se Dario. É que eles dizem Dario. Pois é, depende do país e da pronúncia. Quer dizer, bom, mas se escreve igual, você tem razão, Dario. Só o acento que eu imagino que é diferente aí. Dario, Dario, né? É de bom. Assim são as coisas nesse assunto, né? Vamos então para outras histórias interessantes. Estou vendo como o petróleo amanheceu, né? Agora. E bom, digo, já era de se esperar, evidentemente, mas já está de novo, lá vai subindo, né? Aí está subindo e subindo. Tinha caído. Havia a esperança de que talvez com a conversa com Xi Jinping as coisas iam se acalmar um pouco. Se acalmaram por um momento, mas já estão de novo nos 109 dólares. Eles estão presos nisso. Estão em um paradoxo em que, por um lado, se você negocia, o preço do petróleo cai, etc, etc, mas você fortalece um grupo que você não quer fortalecer, não é? Ou seja, não quer solidificar esse poder. Por outro lado, você pode manter isso por um tempo, mas até quando? E também até onde a Europa e os países do Golfo vão agir para garantir que o Estreito de Hormuz continue aberto. Sim, eu entendo que eles não querem entrar na guerra. Ninguém em sã consciência quer entrar numa guerra, mas por outro lado, a crise que está sendo gerada já é uma crise insustentável, sinceramente, não é? Quer dizer, o que isso vai gerar
Só pensando assim na parte mais grave, eu acho que é o que vai acontecer na África, né? Que basicamente vão ficar sem fertilizantes. E vai haver uma falta de alimentos em muitos países africanos. E de início, esse é um ponto. Outro ponto é o aumento dos preços para os países do mundo em geral, né? Quer dizer, há um aumento da inflação que já está sendo registrado até mesmo nos Estados Unidos. Outro dia ele me comentou, digo, porque tem de tudo, claramente, né? Recentemente, alguém me disse que está nos Estados Unidos e afirmou: Pepe, aqui o preço da gasolina não subiu. Perguntei onde ele mora, em que cidade ou algo assim. Porque vejam, aqui nos visitam pessoas da Califórnia, de Chicago, do Texas, de todos os lugares. E todos nos dizem que o preço subiu, não é? E não só nos dizem isso, como o próprio governo dos Estados Unidos já falou e reclamou desse aumento. Ou seja, é um tema presente, não é? Então, de repente, eu não entendo esse tipo de comentário, sabe? De onde tiram isso. Mas, enfim, aqui mesmo no México também aumentou. Sabemos que, em geral, o preço da gasolina tem subido. Mais alguma coisa? Não, não é bom. Bom, então vamos para os comentários. Como vocês têm passado, como vocês estão, muito obrigado por nos acompanhar. Então, bom, vamos deixar esse gráfico aqui, acho que é incrível. Está incrível essa cebola. Eu não entendo de criptomoedas, mas uma conhecida me disse que se deu muito bem com isso. E sim, cebola, essa é outra cebola. Acho que é 1374, acho que é, não sei. É a mesma cebola. Saudações, cebola. Saudações para Walter. Diz que antigamente se usava isso. Diz Walter Dé. O quê? Diz Carlos que a criptomoeda foi inventada por um russo. Diz Carlos, saudações. Na verdade, não se sabe. Não há informações. Ou sim, eles têm ótimos especialistas em criptografia. Eles estão entre os melhores do mundo, mas suspeita-se de outras pessoas, não de um russo em específico. Sim, chegou-se a pensar em algumas pessoas que tinham relação com a Rússia, mas não, até agora não há evidências disso. E também tinha estaquista. Como se chama o Satoshi? Exatamente. Que também era um dos prováveis. O que é certo é que o criador, o fundador, tem uma quantidade impressionante de bitcoins que não foram movidos desde o início, porque é possível ver toda a estrutura de todas as informações do Bitcoin. Então se sabe que os bitcoins do criador do Satoshi nunca se moveram uma única vez. Ou seja, se ele chegasse a mover, também mexeria com todo o mercado, porque diriam, nossa, São muitos. são demais, são muitos. Então ele teria a possibilidade de mover o preço para onde quisesse, ou seja, e principalmente para o lado negativo. Ou então eu acho que nunca vão se mover, mas se ele vendesse pelo preço que estão, seria um dos mais ricos do mundo. Você não conseguiria fazer isso porque, ao vender, o preço cairia na hora devido à quantidade. Então você poderia vender alguns e até por um bom preço, mas não conseguiria vender tudo porque haveria bitcoins demais. De repente, eles perderiam o seu. Valor, exatamente, cebola. Sabe, eu estava te confundindo com a nossa bola, mas achei estranho porque a nossa bola sempre entende de coisas digitais e teoricamente ela sabe mesmo, mas não, é a nossa bola, não é a cebola. Sim, saudações, cebola, saudações. Também diz aqui PMT, vou te dar um exemplo. Papel pardo me custava $14, agora está saindo por 19. Saudações. Sim, quer dizer, me surpreendeu esse comentário. Eu não sei se é zoeira ou se são, talvez, muito fãs desse trecho ou algo assim, mas me chamou a atenção. Então eu respondi, fala, quer dizer não. Em que paraíso você vive? Perguntei a ele em que cidade ou região e o preço da gasolina, para tentar confirmar, porque no final tudo depende disso. Agora você pode confirmar perfeitamente nos próprios sites dos postos de gasolina. E pode ver exatamente em tempo real como estão os preços de praticamente qualquer lugar do mundo. Então, pois é, ele ainda não me respondeu até agora, pelo menos esse, mas vamos esperar. Diz Martim Gutierrez. Olá, como é essa história do afundamento do México? A cidade do México está sempre afundando, isso todo mundo sabe. Foram feitos vários reparos, por exemplo, em Belas Artes, para, digamos, levantá-la. Mas agora já está em um nível que, bom, dá para ver até do espaço. Por isso essa notícia está ressurgindo agora. Mas a verdade é que a cidade do México, desde que se tem notícia, sempre está afundando.
Como foi construída sobre o que eram lagos, obviamente, à medida que a água foi saindo, foram feitas construções, etc. Então a terra vai se assentando e vai afundando, O Anjo da Independência, por exemplo, foram adicionando degraus. Sim, porque está afundando. ou seja, segundo os cientistas dizem, vamos estar entre o fato de que toda a Terra vai se compactando, entre que também há, como se chamam esses, falta de água que há na região, né? Ou seja, todos esses tipos de aquíferos que existiam, tudo isso vai gerando afundamentos. A catedral, por exemplo, né? Quem já foi à catedral? Você já foi à catedral? Sim, sim, só por fora mesmo. Ah, não, eu já entrei. E também passaram por um processo de reparo para que não continuem afundando e tudo isso. Sabia te fazer. Sim, não consegui entrar, está fechado. Foi mal. Sim, entrei só um pouquinho na frente. Bom, eu fui sim. Fiz um show e depois já... Ah, ai, Que show? Você não canta, não? mas eu recito. O que eu recito quer dizer, recito o que vem atrás do shampoo. Um abraço para Sebas, ele diz, por favor, um abraço para Yuri Belido, que sempre assiste vocês. Um abraço para Yuri. Yuri, como você está? Bom te ver. Dizem que os cientistas alertam que o solo vai continuar se compactando por pelo menos mais 150 anos na cidade do México. Sim, precisam adaptar e verificar lá, não é a única cidade. Quero dizer, está em cima de um lago. A cidade, ou seja, está em cima de um lago. Então que preencham a água. Está em cima de um lago, obviamente, então ali há um efeito que se forma, A água né? Não. se chama até o buraco. Sim, eles chamam de efeito esponja, isso. Claro. Diz MTPP, conta, como você acha que vai estar o clima no inverno? Com essa mudança climática, me interessa que esteja frio, diz. MTPP. Bem, sim, vai estar frio. Ou seja, se for como estão dizendo, vai ser um inverno mais intenso para a América, né? Então, por exemplo, para a comunidade que está nos assistindo na Argentina, no Chile, talvez eles tenham um inverno mais intenso, né? Vamos ver se isso se confirma para o sul da América e, em teoria, para o norte da América vai ser um inferno. Um inverno, espero que não seja um inferno, só um inverno mesmo. Tomara que não. Bem intenso, né? Diz Tepatia, afunda 2 centímetros por ano e diz Cebola. Bem, minha casa já está meio torta. Antes ela parecia retinha e agora está um pouco inclinada. Quem diz Cebola? Cebola. Olha, Cebola, e se você colocar uma bolinha de gude, ela rola mesmo? Ou só dá pra ver um pouco nas paredes ou como? Olha, é como a Torre de Pisa, ou como está. Saudações, diz Tepatia. Já, Pepe, já paguei a assinatura e não aparece o selo para mim, nem para os outros. O que será que está acontecendo? caramba, quer dizer, vamos ver. Confere a consulta, já tem a vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo ver. Permita. Saudações ao Sebas que fala, Pepe, já sei, fiquem de pé. Ah, fiquem de pé, fiquem de pé, fiquem de pé, não deram para ele. Já mandamos saudações para Yuri. Saudações também para, diz o pai de Nova, que frases sábias. O problema da humanidade é que os estúpidos têm certeza de tudo e os inteligentes estão cheios de dúvidas. Isso foi dito por Russell, filósofo inglês. Sim, já ouvi essa frase. Muito boa. Sim, saudações para Walter, como você está? E esse relógio bonito, qual relógio? Bom, deve ser a marca que você tem aí de bronzeado. Pode ser. Sim, acho que sim. Saudações, ela diz. Entra na Basílica, é uma sensação bem estranha quando você entra por causa do afundamento. Claro, imagino, quer dizer, quando eu vi, já faz alguns anos, nos mostraram onde estava afundado. E sim, era surpreendente, mas ainda tinham estruturas lá que supostamente estavam ajudando a levantá-la. Mas como eu não conheci antes, então eu pensei, como seria? Essa é a pergunta, mas... Sim, na verdade foi meu vizinho que notou o quanto a casa está estranha. Que loucura. Saudações para Gabriel Duran, ele disse que não é fácil. Saudações, Gabriel. Olá para Daniela 2000, tudo bem, Gabriela? Também saudações para Panterita, Marcela Riquelme, para Roblox MX, como você está? Também para Evangelho Orgânico. Saudações, Evangelho. Eles não têm satélites e atiram como podem. Saudações. Eles não têm satélites, né? Mas tem, né? Quer dizer, bom, eles têm satélites, sim. Foram lançados pela Rússia. Eles têm programa espacial e capacidade de lançar, mas acredita-se que a China e a Rússia forneçam informações a eles, sendo a China por dados e a Rússia via satélite. Quem sabe, diz o papai Diago, um dia como hoje, em 1964. O presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, inicia um embargo a Cuba proibindo os países do mundo de venderem alimentos e remédios para lá. Nossa, que pesado, né? Sim, alimentos e remédios. Ele poderia ter cortado outra coisa.
Saudações para Dilson, também para Roble. Bom, Roble já cumprimentamos no começo. Talvez o Francisco Arce também esteja por aqui. Diz que furacões levam água ao centro. Sem eles teremos secas, afirma Francisco Arce. Saudações ao Walter Osório. Como vai, Walter? Saudações, Walter. Saudações para Blanca Barceló. Como você está, Blanca? E aí, saudações. E aqui diz Papai Novas Frases. Um país que exige mais de um jogador de futebol do que de um político está condenado à mediocridade. Forte, declarações fortes. Saudações, Vasquez. Falando de futebol, a menos que seja a Copa do Mundo. Nada. Vasquez me diz, obrigado por falar da minha Cuba. Saudações, Vasquez. Vasquez, como você tem estado? Saudações. Saudações para Manuel Munhoz, que pergunta: por que esse novo formato dividido com imagem que para a maioria não interessa? Como assim não interessa para a maioria? Saudações para Manuel. Como você sabe o que a maioria quer? Quer dizer, seria incrível se você soubesse o que a maioria quer, pois seria genial. Saudações. Como você está? Se eles se interessam, olha sobre o Bitcoin. Sim, está. Digo sobre o Bitcoin, sobre a gasolina, petróleo. Sim, sobre o petróleo. Se você come ou usa gasolina, isso te interessa. Saudações também para Ítalo. Como está, Ítalo? E para Mary Yasmin e saudações de Santa Cruz, Bolívia. Saudações. Boa noite, saudações. Diz Isa Ibarra, como você está, Isa? E aí, Isa, um grande abraço. Saudações também para Dieixo, que ganhou o presente de Marmar. Como você está? Saudações, que ótimo, parabéns. Não te vejo em outra partida, estou conferindo aqui e você não aparece. Se não está, é porque sua assinatura não foi cobrada ou ainda não apareceu. Então, seria melhor conferir amanhã para ver o que acontece. Eu, de qualquer forma, vou conferir amanhã para ver qual é, né? Um abraço de chinelos. Saudações para Carlos Trachaus, que disse: Melania não viajou para a China porque quase nunca sai. De fato, ela não foi. Na verdade, no primeiro, vocês lembram? No primeiro governo teve um momento, no começo ela aparecia muito, mas chegou um ponto em que ela parou de sair, ou seja, sumiu. Não, ela não voltou a sair, ou seja, muitos... Bom, não, sabia-se que ela morava em Nova York. Aliás, tinha uma senhora que se parecia muito com a Melania, que era do serviço secreto, que usavam como bem a Melania, para ser a Melania da foto. Sim. Todos notaram porque essa Melania era um pouco mais baixa e realmente dava a mão para o Trump. A verdadeira Melania não fazia isso. Diz MT, diz Pepe, eu não consegui me juntar, não consegui, mas às vezes, mas assim que tiver oportunidade, sempre dou like e estou sempre por aqui, fazendo o possível. Muito obrigada. Muito obrigado. É um grande apoio, de verdade, ou seja, compartilhar, dar like, isso realmente ajuda muito. Muito obrigado mesmo. Saudações, diz Caísa. Hoje passei pelo posto de gasolina e o galão baixou 10 centavos. Olha, aí está, baixou um pouco. Diz, bom, pelo menos não aumentou. Sim, pelo menos não aumentou. Saudações para William Soares e saudações de Porto Rico. Saudações para William e também saudações, diz Cebola. Uau, a cada segundo sobe, diz Cebola. Saudações, sim, está tipo bom, ali no oeste. Daqui a pouco vai ao posto de gasolina, agora não, daqui a pouco vai. Saudações para Isa, muito obrigada, Isa, por esse superchat. Muito obrigado, Isa, pelo superchat. Enormes saudações. Diz, Tapatio, mas obrigada, já vejo os distintivos de todos. Já está vendo. Não vejo nenhuma. E você? Os distintivos dos outros? Ela disse que já vê. Vamos ver. Saudações para Cléo Vasquez, como você está? Saudações, Pepe, boa noite. E obrigada a Daniela também. Os distintivos dos outros, sim, eu vejo. Sim, obrigada a Daniela por esse superchat também. Saudações, muito obrigado. Daniela, Isa Ibarra, grande abraço e obrigado pelo superchat. Piada para os amargurados diz, numa consulta de casais, a terapeuta pergunta, você se sente dominado pela sua esposa? Não sei, não é assim que eu me sinto, não sei se... Não, mas está estranho, não é assim que eu me sinto, não entendi. Mas talvez esteja em partes, talvez dê para ver, você se sente dominado pela sua esposa? Não é assim que eu me sinto, não sei, faltou alguma coisa aí, pai, não, acho que não, tem que tirar as conclusões que não. A piada é que ele te trollou. Te trollou no papai? Não. Faltou algo, talvez a piada, não sei. Um abraço para a Huerta, Edilce Sandenho. Que saudade, fazia dias que não os via, diz Tapatia. Ou seja, não estavam aparecendo para você os símbolozinhos. Que doido. Eu não estou vendo, agora estou vendo, sim, aí está, aí sim, diz Walter. O México é pequeno de onde eu vou. De quê? Ok, Walter. É outro Walter, é o Walter 2. Walter 2, saudações ao Walter Osório. Como você está, Walter? Sim, vi, saudações ao Walter. Como estão vocês dois, Walter? Como estão as chuvas por aí? Saudações para Dani Daniel, como você está, Dani Daniel?
E aí, Dani, Daniel? Bem, o que estamos vendo agora, digo, enquanto estamos aqui conversando, deixei a imagem do satélite das últimas 24 horas para ver como estão as nuvens no satélite, não na previsão. Ou seja, isso é o que está acontecendo nas últimas 24 horas e se vocês repararem, está realmente muito tranquilo, quer dizer, até tem nebulosidade, mas não está acontecendo nenhum fenômeno muito forte. Chamativo, né? Agora, em relação à umidade, né? Sim, sim, é que eu não entendi assim, era para a esposa responder. É que diz... Em uma consulta de casal, o terapeuta pergunta: você se sente humilhado pela sua esposa? Não, não, ele não se sente assim, é que faltou ele. Se tivesse o ele. Ou a esposa responde e diz, não, 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 ele não se sente assim, claro, claro, claro. E o terapeuta não, pois está bom, né? Saudações para Cleo, como você está? Também saudações para Dani e Daniel, manda um abraço, saudações a todos. Para Liliana sim, Rivas, que nos assiste de Santiago do Chile, diz, já entendi, é que faltava o ele, e agora com isso dá para entender perfeitamente. Sim. Porque senão, como é que fica? Como... Saudações para Breseca. Você acha que é uma aliança China-Estados Unidos? Vamos esperar uma semana para ver o que ocorre. Sim, quer dizer, dá uma... sim, eu acho que é mais... Quer dizer, não é que vai acontecer, é que a aliança já existe, ou seja, e não é uma aliança de amizade, e sim uma aliança de conveniência. É melhor isso do que a outra opção, né? Quer dizer, eles podem se destruir ambos, Sim. eles podem causar muito dano ou ambos crescerem. Então, decide-se crescer, né? Essa é a decisão que se toma, por praticidade ou pelo motivo que for, mas essa é a decisão que se toma, e a longo prazo, bem, aí se vê, né? Mas é melhor discutir por algumas tarifas do que discutir porque quero te invadir ou quero te atacar, ou seja, tomara que isso nunca aconteça, né? E essa parte deixa Putin apavorado, porque Putin é de outra época, ele tem um pensamento de invasão, de guerra e de outro tipo de coisas. Então, não é por aí, é pela inovação, é por prosperar, etc, etc, né? Quer dizer, mas não dá. Ou seja, você não pode agora, nesses tempos, e com as tecnologias que existem, pensar em uma guerra mundial seria uma loucura tremenda, né? Sim, claro que haverá atritos, brigas e puxões de um lado para o outro. Não será nada simples. Mas também vai haver, como já existe, grandes negócios. Ou seja, e quem quiser se movimentar ali, vai ter, me parece, muitas oportunidades de negócio, estão surgindo muitas coisas. A Europa deve prestar atenção ao que ocorre, pois está um pouco isolada, mas faz movimentos interessantes. Ou seja, com o que faz com o Mercosul e com o México, que será assinado em 22 de maio, o tratado aqui com o México, né, ou seja, também. Uma dessas também pode ser que a Europa também aprenda com essa situação. Porque o problema com a Europa é que, como se sempre quisesse ficar fechada. E agora que se fecha para os Estados Unidos, se abriu para a China, se abriu para o América do Sul, se abriu para o México. Ou seja, como se essas coisas também estivessem se acelerando, justamente porque, os Estados Unidos, não sei, os europeus não gostam dos Estados Unidos ou algo assim, mas o ponto é que eles não conseguiram se dar bem até hoje. Sim. Saudações também, deixa eu ver. Estou indo, aqui está. Mônica Ortiz, em São Luís Potosí, diz que o clima antes era bonito, mas nos últimos anos ficou muito quente e quase não choveu este ano. Esse calor está horrível e o sol queima muito mais, diz Mônica Ortiz. Saudações, Mônica. Obrigado, Mônica, pela informação. Walter comenta, segundo Pepe, que está muito calor em Campeche, onde ele mora. Já choveu em muitos lugares, menos na ilha, diz Walter. Ou seja, só para você não é, Walter? Mas no ano passado não foi parecido, pelo que eu lembro, quer dizer, vocês tiveram menos chuvas do que o normal. Eu pergunto, vamos ver, porque eu imagino que aí seja como em Yucatán, que faz um calorão, mas é úmido, né? É bem pegajoso. Omar, seja bem-vindo e obrigado por fazer parte da comunidade. Saudações também para Marilena Nofre, como você está? Diz aqui presente como todas as noites, um grande abraço. Saudações, Marilena. Saudações, Marilena, muito obrigado, um grande abraço. Diz Cebola, são duas potências que é melhor que sejam prudentes. Francisco Arce diz que uma potência decadente e outra em ascensão inevitavelmente entrarão em conflito. Aqui vemos duas perspectivas bem diferentes. Perspectivas diferentes? Sim, aí Isendênio diz, vai ficar em $5 o galão de gasolina lá onde mora Dilsey.
$5? O galão. $5? Onde você está? Quer dizer, em que estado você mora? Digo, se puder dizer. Acho que a Califórnia é a que está em 6, né? Essa é a que tem estado mais cara até agora. E o Texas deve ser um dos mais baratos porque o Texas produz, refina e tudo isso. Então acho que está por volta de 4 e pouco, né? Mas se não me engano, estavam em 3 e agora estão em 4. Ou seja, em todo lugar, de qualquer jeito, aumentou um pouco. Mas Dilsen não está nos Estados Unidos. Ah, entendi. Mas por que ela usa galão? Ela está no Panamá. Eu pensei que... Você está na China ou no Panamá? Sim. Achei que só os norte-americanos usavam o galão. É que eu ouvi isso. Acho que no Panamá sim, talvez eles usem galões. Aqui diz Francisco. Não diz o pai. Não tem piada na escola. Como se chama o velhinho da barba que dá presentes? Jaimito, Papai Noel, Pepito, Santa Claus, Luizito. Minha mãe chama ele de Sugar Daddy. Já? Já. Saudações também para diz Francisco. É uma... O Sugar Daddy é aquele que sai com uma garota e dá bolsas de estudo ou dá? Varia, né? Ele compra coisas pra você. Pode te dar um AP, pode te levar pra viajar. O Sugar, Mami, sim, existe Sugar Mami. Ok. Sim, saudações cebolas, hahaha, diz Isabel. No Oregon está $5. Oregon 5 horas. Ok, ou seja, então é bom. Outro dia nos mostraram que estava $6. Sim, em dólares. Em Nova York eu não me lembro porque Omar compartilhou outro dia. Aí vocês lembrem que podem compartilhar isso na área da comunidade. Vamos entrar na comunidade para vermos onde está esse negócio. Vamos ver se aparece por aí. Vamos entrar na área da comunidade porque... Tem essa seção onde vocês podem enviar fotos, certo? Quer dizer, já dissemos isso muitas vezes, então está aí. Ah, é isso, né? Então ali, nós também compartilhamos coisas como relatórios. Ali está, por exemplo, o cachorrinho do Girés, certo? Laica, cachorrinha. Laica, sim, cachorrinha. E aqui estão as galinhas do José Sarate. E aqui, olha, por exemplo, aqui está a Edilcia. Olha, a Edilcia nos mostra isso. Diz, gasolina volta a subir o preço do galão de 95 octanas, vai passar dos 50. Aí está, olha. Obrigado, Edilcia. Ela compartilhou isso ontem, veja só, aí está. Sim. Panamá. Só agora percebo. Muito obrigado, Edilcia, por compartilhar isso com a gente. Olha, que interessante você poder compartilhar assim. Deixa eu te fazer um comentário rapidamente, tá bom? Com o novo aumento da gasolina de 95 octanas, o preço chega a $5 e impacta o bolso dos panamenhos, segundo o relatório compartilhado por Edilcia. E agradecemos pela matéria. Saudações. Edilcia, muito bom. Vou deixar o comentário por aqui. Vamos ver se há outra publicação que não vimos. Vamos ver, permitam-me. Vamos ver se... Não sei como se xinga um pintinho. Dizemos pra ele, você vai virar caldinho. Não. Você vai virar caldinho. Saúde. Olha, a Vicky mandou isso pra gente faz um mês. Bom, esse a gente já tinha visto. Sim, a gente já tinha visto. Esse eu não tinha visto. Esse, Mônica, já vimos. Mônica Ortiz, a batatinha de ouro. Sim, já tínhamos visto. Acho que os outros também. Olha, ali está a Amanda, etc. É uma coisa muito curiosa. A página. A página, ou seja, não coloca em ordem. Então fica como se tivesse uma coisa muito estranha, mas tudo bem. Sim. Sim, este aqui. Saudações para e diz Elisa Sofia. Agora aqui no Texas está 4,9. Bom, com 9 centavos. Sim, a comum e 4,76. A premium. Saudações, Elisa. Saudações, Elisa, como você tem passado? Olá, diz Fidel Botelho. Na Califórnia está acima de $6, diz Fidel. E diz Antônio Mata. Saudações de Waxahachie no Texas. Saudações. Saudações, como você tem passado? Muito boa. No Texas deve ser umas 4 e pouco. Sim, quanto disseram? 409 e 476. A de alta octanagem, né? É essa. Sim. Saudações, Antônio. Ele diz boa noite, papilas, tribo não, esposa. Diz saudações, Antônio. Saudações. Como estão as coisas no Texas? Se aqui, vamos ver, se aqui o litro, né, está... A 29,99. A 30 pesos. 30 pesos. A 30 pesos. Vamos arredondar. Quanto seria o galão? Certo? Vamos perguntar aqui para a IA. Seria 113 pesos, certo? Olha só. Ok, agora 113 pesos pelo valor do dólar, certo? Ou seja, 113 pesos por galão
pra gente que seria em dólar, dividido por 17,2, acho que é quanto está o dólar agora. Seria a nossa gasolina no México, a vermelha, que é a de alta octanagem, está a 6,56 o galão. Está como na Califórnia, está caríssima. Digo, isso vai nos dar uma ideia de como está no México a vermelha, a barata. Vamos ver quanto está a barata, né? Sim, está 23, né? Essa está 23 pesos, bem mais barata. Então, quanto seria 23 pesos em dólar? Às vezes seria em, e a outra seria em 87. Vamos ver, seria 87 pesos. Dividido por 17,2. Ou seja, a mais barata estaria a 5 dólares o galão. Ou seja, está. Ainda é importante destacar que a de baixa octanagem está a 5 dólares e a outra a 6. 6 e pouco dólares, ou 6,50 dólares o galão no México. É uma gasolina cara a que temos no país, caso alguém tivesse dúvida. Ou seja, porque já estão reclamando na Califórnia que a gasolina está a 6 dólares, então agora vou para o Texas abastecer. Na nossa gasolina? Sim, ou assim está a situação. Não digo mais nada, só para deixar claro o que mais se coloca. Diz Isabel, bem como disse a Presidenta, então coloca a comum sim, mas estraga o motor, sim. E ainda mais aquela água da comum, ou seja, que clara. Mariposo sim, se Antônio custa quase 2 dólares a mais, é melhor pegar a bicicleta. Sim, melhor a bicicleta ou sol elétrico. Diz que em Dallas está 3,85. Dallas, 13,85. Está muito mais barato. 13,85. Quase o dobro do que no Texas. Quase o dobro do Texas. Sim, exatamente. Ou seja, se você perceber, aqui a gasolina, quer dizer, se estivéssemos no Texas, sairia o litro aqui pelos padrões do México. Sairia, esse que dissemos que estava a 30, sairia a 15 pesos de gasolina. Imagina só, né? Bem barato, acho que não vejo assim desde antes de 2020, faz muito tempo, tipo 2016. Não, sim, é que foi aumentando aos poucos, bem devagarzinho foi subindo. Precisa andar de patinete elétrico desse jeito. Ah, essa é boa, sim, já vi essas. Bom, até o skate mais, e quero te dizer assim, tipo, mas sim, esses são bons. O patinete elétrico é que o skate... O skate elétrico está sem aquilo. Ah, ok. Ok, sim, como aqui esse aqui tem nessa, sim. Sim. Está em um controle aqui na mão e então com isso você acelera e diminui assim, né? Saudações, diz Isa, então estavam iguais aqui. Nada. Saudações também para Sebas, acho que não faltou ninguém. Saudações, como vocês estão? Bom, vamos lá porque aqui assustam. Vamos embora, já está na hora do jantar e ainda não comemos. Dia 19, muito obrigada a todos pelo superchat. Sim. Obrigada por estarem aqui, apoiarem e darem like. Obrigado por estarem aqui, comentarem, curtirem e aproveitarem o momento ouvindo as notícias. Um abraço à comunidade que nos assiste depois. Vão compartilhando, vão deixando o like e muito obrigado a toda a comunidade. Nos vemos daqui a pouco, estamos sempre atualizando. Agora sim, durante a noite, durante a manhã e até a próxima. Sim, Antônio, se houver novidades sobre o assunto amanhã, claro, vamos retomar. Sim, até mesmo à noite. Sim, à noite, se for urgente. Já faz vários dias que estamos falando sobre esse assunto, né? Sim, ótimo. Um abraço, até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Aqui é o Pepe ao vivo. A verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui a gente analisa com foco global. Não fique de fora, acompanhe o canal. Pepe ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio da meada. Até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada. Inscreva-se. Pepe ao vivo na área. Pepe, inscreva-se. Pepe caça, Pepe.